Você quer começar uma confecção, mas não sabe por onde começar? Não quer criar a sua própria marca, ter que fazer catálogos, ter que fazer investimento em mostruário? Você conhece os nichos de mercado do têxtil? Já definiu em qual nicho vai atuar? Neste vídeo, eu vou mostrar quais são os 4 principais nichos de mercado do segmento têxtil, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fábio Cunhago, sou especialista em processos têxteis. E neste canal eu ajudo pessoas que iniciam as suas confecções ou que já têm confecção há muito tempo, mas estão em busca de melhoria de processo, seja aumento de produtividade, redução de custo, maiores controles. E aqui a gente mostra na prática, utilizando exemplos reais da indústria têxtil, como você pode melhorar o desempenho da sua empresa. Se esse assunto lhe interessa, já vai se inscrevendo no canal aqui para acompanhar os nossos vídeos semanais. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar quais são os 4 principais segmentos têxteis, qual a vantagem e a desvantagem de cada um deles. E tenho certeza que até o final desse vídeo você vai saber exatamente qual nicho deseja atuar no segmento têxtil. O primeiro nicho de mercado é o que o pessoal mais deseja, ou seja, a coleção. Quem é que não sonha ter sua marca própria, usando modelos, catálogos, ter uma grife famosa? Então, a coleção é um dos maiores desejos de quem trabalha com a indústria têxtil. Não tem que depender de outros para venda, a venda é pulverizada, né? Então, mas quais são as vantagens e desvantagens desse segmento? A primeira vantagem é de você ter uma marca. A partir do momento que você tem uma marca consolidada no mercado, as pessoas começam a procurar por essa marca e, consequentemente, conforme a sua marca vai se consolidando no mercado, você vai atraindo um público fiel, ou seja, que vão até a loja e pedem pelo seu produto. E com isso você vai ampliando seu mercado, vai otimizando as suas vendas. Mas não é fácil chegar lá não. Além disso, a sua venda é pulverizada. Então, ao invés de você vender para uma ou duas ou meia dúzia de empresas, grandes empresas, você acaba pulverizando a venda em dezenas, às vezes centenas ou milhares de clientes. Ou seja, então o risco de perda ele é bem menor. Além disso, a coleção tende a ter uma margem de lucro um pouco maior. Como é uma marca, é um valor agregado, acaba então tendo um valor perceptível maior e o cliente aceita pagar algo a mais por aquilo, consequentemente a sua margem fica um pouco maior também. Mas as vantagens terminam aí. Qual é a grande desvantagem de ter coleção? Primeira desvantagem, para você ter uma marca e essa marca ser consolidada no mercado, vai demorar muito tempo. Ou não, mas vai demandar muito investimento em marketing, em divulgação. Você vai ter que convencer aquele lojista, primeiramente o lojista, depois o cliente, que o seu produto tem qualidade, que vale aquele preço. E até conseguir entrar no mercado não é tarefa fácil. Depois que você entra no mercado, você garantindo a pontualidade, a qualidade, a tendência é só melhorar. Mas até chegar nesse ponto não é fácil. Muitas empresas se perdem nesse processo. Uma outra grande desvantagem é que para você ter uma coleção, você precisa de um catálogo. Você precisa de um mostruário. E o mostruário não é barato fazer. Então requer muito custo de desenvolvimento para o mostruário, né? Não só para o desenvolvimento em si, ou seja, um setor de criação, alguém que queria uma estampa, alguém que queria um modelo, modelistas, como também pela própria compra da matéria-prima e produção em si. Sem falar que esses mostruários, quando eles acabam entrando junto com a produção, eles tendem a incomodar um pouquinho, a atrapalhar um pouco a produção. Porque você tem que dar prioridade no mostruário, mas o mostruário é um volume baixo e, consequentemente, prejudica a entrega dos pedidos, ou seja, tem que ter um bom PCP para administrar isso aí. Se você já passou por esse problema, comenta aqui embaixo, Fábio, eu já vivenciei isso aí também. Outra grande desvantagem é que, por mais que o seu risco é pulverizado em centenas ou milhares de clientes, você vai ter que dar crédito a esse cliente. Ou seja, você vai ter que vender parcelado e geralmente as parcelas são altas. 30, 60, 90, 120, até 150, 180 dias. Então, há uma loucura aí a questão do parcelamento, né? E se a sua empresa talvez não tenha capital de giro para aguentar isso, você tem que acabar antecipando. Consequentemente, a empresa, a instituição financeira que antecipar para você, ela vai acabar
comendo uma margenzinha. Claro que, se você viu o nosso vídeo do markup, você sabe que você tem que embutir um índice de despesas financeiras. Aliás, se você não viu, lhe aconselho a olhar esse card aqui em cima e ver ele. As compras para coleção geralmente são muito antecipadas, então você acaba comprando um volume maior de matéria-prima sem saber realmente se vai vender aquela matéria-prima ou não, porque o time é muito curto. Então, assim, eu não posso esperar vender para comprar matéria-prima. Eu tenho que acabar fazendo apostas. A partir do momento que você cria um feeling, que você começa a conhecer bem o mercado, cada vez mais vai ser mais assertiva essa sua aposta. Mas até lá você vai errar muitas vezes. Até depois, consequentemente, vai haver erros, né? Mas a questão é que sempre acaba sobrando matéria-prima no estoque. Não só matéria-prima, como também produtos, que é um outro problema, né? Porque como você faz a aposta de produção, acaba sobrando peças no estoque. Já vi empresas que trabalham com coleção que fazem especificamente o que foi vendido. Ou seja, o pedido entra na fábrica para produzir. Mas isso são exceções. Isso vai variar muito com o nicho do mercado. Essa empresa que eu vi, por exemplo, ela fazia apenas camisa social masculina. Então era um único produto. Por mais que tinha da derivação que um tinha bolso, outro não tinha bolso, era um único produto. Agora eu vou pegar uma empresa que trabalha com malha. Moda masculina, moda feminina. Dentro do masculino eu tenho um short de sarja, de moletom, tenho bermuda, bermuda de tactel, tem um polo, tem um camiseta, tem um camisete. O leque é muito grande, então é praticamente impossível eu produzir especificamente aquilo que eu vendi. Então ela sempre acaba apostando um pouco, né? Se você não sabe como programar o PCP de uma confecção, já comenta aqui embaixo. Fabio, faz um vídeo aí explicando como é que funciona a programação do PCP de uma confecção. Ou PPCP, como você preferir. Vantagens: a própria marca, pulverização de venda e maior margem de lucro. Desvantagens: sobra de matéria-prima, sobra de estoque, parcelamento, custo fixo alto devido ao desenvolvimento, despesas de marketing excessivas. Então, cabe aí você analisar esse ponto. O segundo nicho de mercado, então, é o promocional ou uniformes. Então, são empresas especialistas em fazer uniformes para a indústria, seja lá para a pessoa que trabalha na produção, ou seja para uma empresa de segurança, uma empresa de limpeza, ou então promocional que faz aquela camisa para aquela festa, para aquele evento específico. A principal vantagem desse mercado é que geralmente se compra a matéria-prima específica para o produto. Ou seja, aquele problema que eu tinha anteriormente de sobra de material dificilmente vai acontecer se você tiver uma boa engenharia, se você tiver uma boa análise de custo, estudo de custo, enfim, né? Se você tiver esse controle, você acaba sendo muito preciso na compra da matéria-prima, evitando sobras. A segunda grande vantagem é que dificilmente vai sobrar peça, a não ser que tenha problemas de qualidade, porque eu consigo fazer uma produção específica para aquele pedido. E geralmente essas empresas aceitam uma tolerância pequena a mais, ou a menos no caso. Outra grande vantagem é a questão da repetição de modelos. Então, uma empresa que ela fecha um contrato de uniformes contigo, ela acaba sempre comprando de você, né? Ou então até aquela camiseta promocional, ela sempre vai ser a mesma, ou geralmente é a mesma, né? Mudando apenas estampas ou sublimação, enfim, algum processo, algumas cores. Claro que existem modelos e tal, mas de forma geral tende a ser um padrão a modelagem das peças. Isso facilita muito no corte, na produção, aumentando a produtividade e agilizando o processo. Uma das maiores desvantagens desse nicho é o lead time curtinho. Porque geralmente quem está organizando uma ação ou um evento que vai precisar de uma camisa promocional, a última coisa que ela lembra é de pedir as camisetas. E acaba tendo um prazo muito curtinho. Quem aí já teve que fazer uma ordem de produção em 2 dias, já anota aqui embaixo, Fabio. Já vivenciei isso aí também. Outra grande desvantagem é a quantidade, né? Nem sempre os volumes são altos. Às vezes são pedidos de 20, 30, 50 peças, às vezes até menos, né? Então vai muito daquilo que você está trabalhando. Exemplo, se eu vou fazer camiseta para um time de futebol, o time de futebol de salão, é para aquela quantidade de jogadores, acabou. Não vai ter mais, né? Agora, se eu vou fazer uma camiseta, exemplo, para um banco, que um banco vai divulgar numa ação, às vezes eu vou fazer centenas ou até milhares de peças.
Geralmente as empresas que trabalham com uniforme, elas têm uma produção verticalizada. Isso é uma desvantagem, porque o custo fixo aumenta. Devido à agilidade, devido ao baixo volume, às vezes, das ordens de produção, fica inviável eu mandar para um terceiro. Por exemplo, eu vou mandar para a facção 15 peças para ela costurar, uma hora 15, outra hora 20, outra hora 50. Ela tende a não querer costurar mais para mim, né? Então as pessoas acabam pegando essa parte e trazendo para dentro da empresa, ou seja, monta a sua célula de costura interna, sua sublimação, sua estampa, e isso vai aumentando, vai inchando, né, o custo fixo da empresa também. Consequentemente, isso requer um alto custo de investimento em maquinário, seja maquinário para sublimação, para estampa, para encaixe, então é uma grande desvantagem também. Então a gente viu os pontos a favor. Uma produção direcionada à demanda, dificilmente haverá sobras no estoque, seja de produto ou materiais, uma repetição de modelos, facilitando e agilizando a produção. Já as desvantagens, lead time curto, alta competição, necessidade de produção verticalizada e altos investimentos para a produção. Terceiro nicho de mercado, licitação. Quem trabalha com licitação são aquelas empresas que fazem uniformes escolares ou para governo. Enfim, basicamente é fazer a venda direcionada para prefeituras, ou estado, ou união. Isso seja uniformes de policiais, uniformes escolares, uniforme de hospitais. Então, qual é a grande vantagem desse mercado? Um volume muito alto. Então, a partir do momento que você ganha uma licitação, você ganha um volume muito alto. Outra grande vantagem é que, como você faz uma produção direcionada, como no uniforme, eu compro a matéria-prima exata que eu vou utilizar para aquele pedido. Então, eu não vou ter problemas, ou geralmente não tenho problemas de sobra de material ou sobra de peça no meu estoque. A grande desvantagem desse segmento é que há uma competição, né? Então, como é licitação, ganha quem tiver o menor preço. Nem sempre as margens são altas, né? Como o volume é alto, né? A tendência é a margem ser menor para você ganhar na quantidade. Outro problema também na licitação é a exigência. Então, essas licitações elas possuem uma série de exigências e é muito importante a gente ler tudo e entender tudo, porque às vezes um detalhezinho que você esqueceu ou que você não fez ou percebeu acaba desclassificando você e você perdendo então essa licitação. Pode acontecer também uma demora no repasse do dinheiro do governo para a empresa, seja por alguma cláusula no contrato, aonde que determina que tem que entregar tudo, enfim, ou seja por alguma burocracia, né, que acaba ocorrendo então nesses departamentos. Então a licitação a gente viu que a gente tem algumas vantagens e desvantagens, sendo uma das as vantagens um volume muito grande. Eu não vou ter muita sobra de matéria-prima e de estoque de produtos no final, porque dificilmente vai ter sobra. Porém, eu tenho desvantagens, né? Onde que eu vou ter que ter um investimento muito alto ali na frente para comprar matéria-prima, sabendo que aquele pagamento às vezes pode dar uma esticadinha, né? Sem falar que eu corro risco às vezes de perder aquela licitação por algum erro, por algum motivo ali que eu não previ no contrato anteriormente. Então, cabe a você analisar ali se esse nicho é interessante para você ou não. Para finalizar, então, nós temos o PL, que é o Private Label. Private Label é quando a gente faz uma produção sobre demanda para um terceiro. Exemplo, tem uma rede de lojas, vamos supor, eu tenho uma rede de lojas de 6 lojas. E essas redes de lojas eu não compro de coleções, várias coleções pelo Brasil, mas sim eu vendo a minha própria marca, ok? Só que eu não produzo essa própria marca, eu tenho parceiros que produzem. Eu tenho um parceiro que faz o jeans, o outro faz o boné, o outro faz a camisa, enfim, cada um faz o produto do seu segmento. Esses meus parceiros, eles fazem PL, que é o Private Label para mim. Isso ocorre também quando uma empresa faz para o Magazine, seja Marisa, Pernambucana, Riachuelo, né? Então eu vou ter vários PLs. Desde os grandes, que são os grandes cases do mercado, que geralmente a gente encontra nos shoppings, até os médios e os pequenos, né? Então, não necessariamente quando você trabalha com PL, você tem que ir nos grandes. Você pode começar pelos pequenas marcas, pequenas redes de lojas e atendendo esse público até que você consiga, talvez, se achar interessante, atingir um grande.
Uma grande vantagem desse mercado é que ao invés da coleção que você tem que criar um modelo, geralmente eles te dão um croquis, eles determinam o que você precisa fazer, mas é apenas um desenho, né? Você tem que sim desenvolver aquele produto, aquele protótipo, né, para passar por uma validação daquele teu parceiro. Dependendo da empresa que você trabalhar, o volume pode ser alto também, como pode ser baixo, vai depender muito do tamanho da empresa que você atua. Mas é interessante que a produção também é direcionada, ou seja, eu consigo comprar a matéria-prima ou fabricar matéria-prima específico para aquele produto. E quando se trabalha com PL, você não precisa necessariamente trabalhar com um exclusivo. Aliás, nem te aconselho a fazer isso. O ideal é que você tenha opções, tanto para não faltar pedido, quanto para ter uma segurança financeira. Geralmente, as empresas que trabalham com PL, elas acabam fazendo um contrato para ter uma segurança em relação ao fornecimento. Então, elas acabam te garantindo uma compra mínima mensal. Mas isso não é de graça. Isso geralmente interfere diretamente no custo do produto. Porque se eu garanto a compra para você, garanto o volume, consequentemente eu espero que você trabalhe com uma margem mais baixa com o produto para que eu possa fornecer ao consumidor final. Então, geralmente há essa troca entre uma segurança em relação ao pedido com uma margem um pouco mais apertada. Então, esse é um dos pontos fracos também, a questão da margem ser baixa. Uma outra vantagem do PL também é que, dependendo do PL, ele mesmo acaba pagando antecipado para você aquele produto, né? Então, por exemplo, se você tem uma necessidade de antecipar um título para uma compra de matéria-prima ou algo nesse sentido, o próprio fornecedor seu consegue antecipar o título dele. Já outra desvantagem é a alta exigência. Geralmente os PLs eles têm um rigor muito grande em relação à padronização de peça, seja de medida, seja de qualidade, até mesmo apresentação, organização. Exemplo, se eu vou fazer um PL para um grande magazine e eu alterar os tamanhos, pode ser motivo de devolução do lote. Ou seja, imagine você fazer um lote de 3.000 peças, apenas alterar, em vez de fazer PMG, fazer MPG. Um único pacote ou dois, né? Se o inspetor vê aquilo e achar que tem que ser devolvido, ele vai devolver todo o processo para você revisar, para ver se é só aquele pacote mesmo ou se tem mais algum trocado dentro daquele lote. Então isso é uma grande vantagem. Há esse risco de devoluções de lotes. E nós sabemos também que se o mercado está vendendo, né, as coisas são mais fáceis, né? Agora, quando a venda dá uma travada, né, a chance de haver devoluções é um pouquinho maior. Outra grande desvantagem é que tu não consegues atender muitos clientes em PL. 2, 3, 4. Imagina que você tenha 4 clientes e um desses te diga, olha, a partir de amanhã não vou mais fazer pedido com você. Você acaba de perder 25% da sua produção, né? Então, você fica na mão de poucos clientes. E isso é um problema também. Ainda tem alguns PLs que acabam exigindo até exclusividade. Aí o risco é até um pouco maior. Claro que há contratos, tudo mais, né, para assegurar as duas partes, né? Mas sempre há um risco, né? Então nós vimos que as vantagens do PL é que ele diz para você o que você precisa fazer, ou seja, ele já traz um croquis, traz um modelo daquilo que ele quer, você apenas precisa desenvolver aquele produto. Claro, não é assim tão fácil. Quando eu falo apenas desenvolver, a gente acha que é fácil, mas não. Eu tenho que desenvolver aquele produto, né? Mas ele já traz a ideia. É uma compra direcionada, eu consigo comprar matéria-prima direcionada, então, para aquele pedido, para que não sobre matéria-prima, não sobre produto no estoque, porque geralmente eles também acabam aceitando um percentual a mais na entrega. Porém, eu tenho algumas desvantagens. Está na mão de poucos clientes, né? É uma grande desvantagem. Eu tenho a desvantagem de ter uma margem um pouco mais apertada. O risco de uma devolução por alguma falha, seja de qualidade ou seja até de organização do processo. Cabe você analisar se isso é interessante para você ou não. Então, esses seriam os principais tipos. Se você trabalha em algum nicho de mercado que eu não falei aqui, já comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o joinha ou compartilha para aquele amigo que deseja iniciar uma confecção, para que ele também possa conhecer os nichos de mercado. E já dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que ele pode te interessar também.